revelação do livro de Gênesis sem saber, ele não estava presente de nada daquilo que ele estava escrevendo, ele não sabia daquilo, né? Então ele teve a revelação especial e revelou os detalhes, e Deus automaticamente revela o livro de Gênesis, ele mostra o livro de Gênesis. Gênesis primeiro, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo. Então, o Gênesis capítulo 1, automaticamente, o livro de Gênesis, o que é que Deus faz? Deus revela, Deus cria tudo, mostra, ele cria os céus e a terra, e na sequência do livro de Gênesis, ele vai organizando aquilo que ele criou. Como, por exemplo, nós vamos estudar aqui hoje a sequência perfeita da criação. Do primeiro dia, do segundo dia, do terceiro dia, do quarto dia, do quinto dia, do sexto dia. Eu fico simplesmente, se vocês nunca ouviram essa palavra, eu vou falar agora. Eu fico estupefado, pastor Luiz, estupefado. Depois olha se tem essa palavra aí no dicionário. Estupefado. Eu fico estupefado quando eu olho Deus criando tudo e depois organizando no livro de Gênesis a sua sequência. Por isso que o livro de Gênesis, cronologicamente, você não vai encontrar ele de uma ordem cronológica, né? Você encontra Deus criando, aí depois você encontra no versículo 2 Deus organizando, pode até encontrar depois no versículo 3 alguma coisa ainda falando detalhes da criação. Aí você começa a olhar e dizer assim, aí entram os céticos e as teorias para criarem um monte de absurdos. E um dos absurdos aqui é o cataclisma geológico. Que, por exemplo, entre um versículo 1 ao versículo 2, houve a queda de Lúcifer, e através da queda, automaticamente a Terra perdeu a sua forma original. Perdeu a forma da forma criativa. Então, quando eu leio, olha, por quê? Porque quando eu leio assim, eu vou ler o livro, o capítulo 1, e depois eu vou ler o versículo 2, tá? No princípio criou Deus os céus e a terra, ponto. Quando eu já leio o versículo 2, aí uma das teorias diz assim, e a terra era sem forma e vazia. Alguns dizem que foi milhares e milhares de anos depois que isso veio a acontecer. Isso é apenas teoria. Uma das teorias é que diz que Satanás caiu na terra, é o período que Satanás caiu na terra, e a terra perdeu a sua forma. E outra teoria, como é a teoria do cataclisma provocado também com a queda de Lúcifer, com esse cataclisma, os oceanos, os mares. Então foi com uma força tão grande que a terra perdeu a sua forma original. Mas não só Satanás, mas a terça parte dos anjos. Mas isso é uma teoria para explicar essa distância entre o capítulo 1, entre o versículo 1 e o versículo 2. Mas quando você vai estudar realmente a Bíblia, você vai ver que a ordem do versículo 1, simplesmente Deus criou, e logo na sequência Deus começa a organizar. Então, na realidade, não existe isso de queda de Satanás, de força, de teoria do cataclisma, de teoria da queda de Satanás entre um texto e outro. Existe uma sequência de um Deus no primeiro texto, criando os céus e a terra. No aspecto da criação aqui, ele detalha a criação da terra, só que aqui ele não detalha a criação, por exemplo, do céu. Aqui, por exemplo, se eu fosse hoje reescrever Gênesis, se eu tivesse que reescrever, sabe o que eu colocaria? Se eu fosse opinar, eu dizia assim, Deus, eu queria que, já que falou detalhadamente dos céus e da terra, e já falou detalhadamente sobre os dias da criação, por que o Senhor não explica detalhadamente sobre os anjos, como é que foi criado os anjos, como foi detalhado, sabe? Explica direitinho aqui para a gente, porque nós estamos aqui na terra, eu não tenho como mandar um e-mail, irmão Iramirto, para Moisés. Não tenho como mandar um e-mail e dizer, Moisés, ou mandar um WhatsApp e dizer assim, Moisés, explica aqui para mim entender por que não está detalhado aqui
sobre a criação dos anjos. Como é que eu vou entender esse conceito da ideia da criação dos anjos aqui, se não está aqui? Moisés já morreu. Então eu não tenho mais esse tempo. Então eu preciso fazer uma interpretação que é palpável e aplausível dentro das Escrituras e dentro da ideia que o escritor recebeu a inspiração. Então, na realidade, eu tenho que entender que o livro foi revelado, com a revelação especial, Deus deu a Moisés a revelação, e depois Deus foi entregando para Moisés a sequência lógica da organização do livro de Gênesis. Por isso que ele é tão perfeito. Mas também ele não trata os detalhes. Como, por exemplo, aqui em Gênesis capítulo 1, nós encontramos aqui o estado da terra original. Então não tem esse negócio de a queda de Satanás, ela perdeu essa sua forma original. É apenas uma sequência. No versículo 2, simplesmente Moisés dá continuidade dizendo, e a terra era sem forma e vazia, dizendo que o estado da terra era um estado, era um lugar desabitado. Ou seja, a terra era um lugar desabitado. A terra era um lugar deserto. A partir daí, aí ele começa a dizer, o Espírito de Deus se movia sobre a face do abismo. Aí, a partir daí, irmãos, ele começa a fazer o processo da divisão dos 7 dias. E eu acho lindo porque Deus vai criando, Deus vai dividindo numa sequência linda, e nós vamos fazer a leitura agora. Bom, do primeiro dia. Opa! Bom, mas parece-nos que a narrativa da criação nada tem a ver. Eu já falei sobre isso, né? E se trata apenas de um relato do ato criativo de Deus que eliminou, no caso, que envolvia a terra sem forma e vazia. Agora vamos para os 6 dias da criação. Bom, deixa eu já aqui fazer aqui uma prévia aqui com vocês, antes de começar aqui. Quantos dias foi da criação? Não foi 7? Hã? Foi 6 ou foi 7? Estão com a Bíblia aberta aí? Nós vamos entender como é que pode Deus pode se cansar? Como é que trata essa ideia nós vamos conversar sobre esse assunto e vamos mostrar aqui a importância do descanso. Como o propósito da criação é lindo. Um Deus que cria o ser humano e logo no princípio ele diz assim, o homem tem que trabalhar, mas também ele tem que descansar. Então nós vamos trabalhar esse contexto da ideia dos 6 dias da criação. A pergunta é, esses 6 dias da criação são 6 dias de 24 horas? Como é que são? Ou são dias de 1000 anos? Dia de anos? Dia de anos. Dia de anos. Então, a Terra foi criada em 6.000 anos? Não, nós estamos só conversando. Estou só antes de... Em 6.000 dias. Não, estou só assim perguntando, né? Pode ser 6.000, pode ser 600, pode ser 60. Não necessariamente multiplicado por 1000. E aí, irmão? Bahia está muito quente lá? E os dias é de... 6.000 graus. 6.000 graus? Como é que ele pode ter criado? Ele pode ter criado em 6 dias de 24, ou ele pode ter criado em 6 dias de 1000 anos? Você acha que é 1000 anos porque a Bíblia diz que um ano é como
Um dia e um dia como 1000 anos? É isso? Você que quer aprender a palavra de Deus nesse momento que nós estamos vivendo, então nós temos um curso especial para você, um curso avançado para você estudar. Você que deseja mais informações ou estudar teologia comigo, que vai te direcionar para o nosso site Teologia ao Alcance de Todos, que é esse aqui, que está aqui, vai te direcionar para esse site aqui. Aqui você vai entrar na plataforma Central do Aluno. Na Central do Aluno, quero poder ajudar você a entender mais a palavra de Deus. Muito obrigado, Deus te abençoe e te espero lá. Mais informações, acesse já teologiaalcancetodos.com.br. CETAT, Seminário de Teologia ao Alcance de Todos, transformando pessoas simples em extraordinário. Espero você.